Bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos alpinistas ao canal Altitude, o pit stop da sua missão. Meu nome é Augusto Barbosa e nesse vídeo nós vamos trabalhar sobre os problemas da sua vida, exatamente, os desafios da sua vida. E não foi apesar dos desafios que você chegou onde você chegou, mas foi exatamente por causa deles. Então já começa esse vídeo dando o seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e ativando o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. E chega até o final desse vídeo porque eu vou trazer um presente especial que eu preparei com muito carinho para vocês. Já vou revelar de antemão, é o planner do canal Altitude. E esse planner está muito especial, está bem personalizado e vai ajudar você com certeza a subir a montanha dos seus projetos e alcançar de uma forma mais veloz, mais divertida e mais leve as suas ambições, as suas metas, ok? Você está vendo nessa imagem aí uma caminhonete com bastante lei em cima dela e ela está meio atolada na neve aí. Por que eu trouxe essa imagem para você? Eu quero que você reflita sobre ela por um momento. Você vê que essa caminhonete ela pode estar patinando, pode estar atolada na neve, mas exatamente a pressão, o peso que a lenha que está em cima dela faz com que ela tenha esse contato, esse atrito maior com o chão, e ela consiga ter a tração necessária para poder sair do lugar e não ficar atolada na neve. Isso é uma metáfora, tá bom? Então, essa lenha, esse peso, essa pressão que está sobre a caminhonete, os problemas, os desafios que estão pressionando, que estão em cima dos seus ombros, das suas costas, são exatamente esses problemas que fazem você ter a tração para gerar um movimento para sair do lugar. Por isso que eu quero que a partir de agora você que você ligue um radar dentro da sua cabeça. Toda vez que você reclamar de alguma coisa, eu quero que você anote mentalmente, ou anota mesmo no seu celular, no seu WhatsApp pessoal, no seu bloco de notas, quais são as reclamações que você geralmente tem feito. Estou cansado. Não tenho dinheiro. Não tenho tempo. A minha esposa, os meus filhos, o meu marido, o meu chefe, aquele colega de trabalho. Geralmente você reclama de alguma coisa, você fala mal de alguma coisa ou de alguém. E eu gostaria que você ligasse esse radar e você entendesse qual que é o padrão, do que você tem reclamado normalmente e frequentemente. É exatamente esse problema, esse desafio que você tem na sua vida que vai ajudar você a sair do lugar e subir, assim como essa escada que vocês estão vendo nessa imagem, subir a barreira da sua vida, ok? Então vamos parar de reclamar do peso dessa escada e vamos usar essa escada, esses problemas, de uma forma mais sábia, mais direcionada, ok? Tem uma frase que está meio tampada aqui, eu não vou conseguir mexer muito, deixa eu ver aqui no celular se eu consigo mexer, aqui ó, suas atitudes revelam sua altitude. O que essa frase ela quer dizer? Que os problemas eles vão acontecer para todo mundo o tempo todo, certo? Mas não é os problemas que definem o seu sucesso, a sua prosperidade em relação a tudo que acontece na sua vida, mas é a maneira pela qual você lida com esses problemas, ok? E eu coloquei esse ícone do controle de um videogame porque é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Qual é a atitude que eu quero que vocês tenham em relação aos seus problemas? É a atitude de gamificar eles. O que é gamificar, Augusto? É você trazer elementos de jogos em coisas que geralmente não têm esses elementos. E muitas pessoas usam a gamificação para criar aulas mais divertidas ou até mesmo resolver problemas e desafios que são estressantes. Porque estresse é o desafio que você rejeita e desafio é o estresse que você abraça. Então a partir do momento que você pega alguma coisa que é estressante, que faz você reclamar, que faz você ficar culpando e responsabilizando outras pessoas, outras coisas para sua vida não ter sucesso, vamos pegar esses problemas e vamos gamificar eles, vamos transformar eles num jogo, certo? E o que
quais são os elementos de jogos que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, tá? Existem vários elementos que você pode usar, que seriam vilões, regras, ranking, esquemas de pontos, ou fases. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui agora, existe um gráfico de engajamento, ou seja, de flow. Flow é uma palavra que ela traz o sentido de que você está tão focado, tão compenetrado numa coisa que você não vê o tempo passar. Aquilo flui, né? Que você está em estado de flow. Os videogames hoje em dia, os jogos, eles são projetados para que você entre em flow. E como é que funciona? Você vê nesse gráfico que tem o nível do desafio, né, o nível do desafio e o nível do jogador. Então, quando um jogo ele começa com um desafio muito alto e o jogador não tem uma habilidade tão forte nesse jogo, ele fica estressado e ele desiste do jogo. E também o contrário acontece, quando o desafio não é tão alto, tá? E o jogador ele já tem uma habilidade muito avançada, ele fica com tédio e ele não joga esse jogo. Mas quando o jogo ele tem desafios minimamente desafiantes, por assim dizer, e está um pouquinho acima da capacidade dele, mas não está muito acima da capacidade dele, ele vai trabalhar, ele vai quebrar a cabeça, ele vai conseguir vencer aquele desafio, vai ganhar uma pequena recompensa, uma micro recompensa, e ele vai aumentar a habilidade dele. Conforme o jogo ele vai crescendo, ele vai aumentando a habilidade dele, e ele vai achando isso mais divertido, mais interessante. Mas o importante aqui é você criar degraus, criar fases. No vídeo que eu gravei anteriormente, eu falei sobre a EHC, Escala Harmônica de Consciência. E eu criei 16 fases para que nesse jogo de crescimento de consciência, de crescimento de habilidades na sua vida, você não desista por estresse ou por tédio. Você consiga pegar pequenos desafios que realmente vão fazer você sair do lugar, vão fazer você quebrar a cabeça, vão fazer você trabalhar, se esforçar, mas não tão grande a ponto de você desistir, ok? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Essa aqui é uma página de um livro que eu estou escrevendo, que eu vou compartilhar com vocês mais pra frente, que tem muito a ver com esse lance de gamificar a sua vida, né? Como eu falei, no vídeo anterior eu expliquei sobre 16 fases da EHC, tá? Então se você tá um pouquinho curioso, volta no vídeo anterior depois e você vai ver um pouquinho mais sobre esses 16 níveis. Outra coisa importante é a clareza do jogo que você quer jogar. Essa é uma carta de baralho que eu criei chamada King Slave, Rei Escravo. E você vê que esse rei está segurando um balão com gás hélio e embaixo tem um escravo segurando um fardo bem pesado. Quando você reclama, quando você culpa os outros, quando você vive nessa baixa frequência de ficar o tempo todo se queixando de algo, você está carregando um peso desnecessário. E às vezes você também quer provar que você está certo e você fica brigando. Então é muito melhor você ter paz do que você ter razão. E toda vez que eu olho para essa carta de baralho que eu mesmo criei, eu penso, nossa, qual o jogo que eu estou jogando? Eu estou jogando o jogo da paz, em relação à minha mulher, aos meus filhos, em relação aos meus colegas de trabalho, em relação a tudo na vida. Eu estou jogando o jogo da paz ou o jogo da razão? Eu quero estar certo ou eu quero que as coisas funcionem? Pense bem, toda vez que você for entrar numa discussão, for querer remoer alguma coisa, querer provar que você está certo, será que você está jogando um jogo que vai compensar na sua vida? Pensa sobre isso, tá? Para que você não deixe aquilo que já é pesado por natureza, fique mais pesado ainda. Lembra que eu falei sobre a gamificação, que é trazer elementos de jogos? Os jogos eles têm fases, mas eles também têm regras, e eu criei 3 regras fundamentais aí, tanto para o canal Altitude como para o projeto que eu estou criando em paralelo, e eu vou compartilhar através desse canal com vocês. E essas são 3 imagens que são a base das 3 regras
do canal Altitude e desse outro projeto que eu já vou falar para vocês qual que é a lei do silêncio, a lei da inversão de foco e a lei da ação imediata. Por que lei do silêncio? Porque você não vai compartilhar tudo aquilo que você está fazendo com pessoas que não estão preparadas. Você precisa maturar essa ideia, você precisa proteger essa ideia, assim como um feto que está na barriga da mãe, que ainda não está pronto para vir ao mundo. E mesmo quando está recém-nascido, você não dá esse neném recém-nascido para todo mundo no colo, certo? Então é importante você saber dosar aquilo que você tem projetado na sua vida. A inversão de foco é parar de reclamar, parar de falar mal dos outros, parar de entrar em discussões que, sinceramente, não vão levar você a lugar nenhum, porque é melhor você jogar o jogo da paz do que jogar o jogo da razão. E ação imediata, porque não adianta nada você inverter o seu foco, você ficar quieto, mas você não agir. Se você não agir, você não vai ter resultado nenhum. Lembra que eu falei dos vilões também, né? Esse é um outro elemento de jogo. Eu criei 3 vilões aí, que são 3 dificuldades que geralmente todo mundo tem, que seria confusão, reclamação e tentação, aquilo que atrapalha você de materializar os seus projetos. Nesse jogo também, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, ele tem 3 grandes áreas, que seria o relógio Gear. Gear é uma palavra em inglês que significa engrenagem e também é uma sigla para gestão emocional de ação e reação. Nesse meio aí temos 5 pontos, que é a CBEC, né, a conta bancária emocional do casamento, que são 5 contas: a celestial, pessoal, casal, vital e ideal. Explico mais sobre isso nos próximos vídeos. E por fim também a comunidade HM3, que é os heróis, melhor marido do mundo ou melhor mulher do mundo, mulher em condição de esposa aí, certo? Esse jogo com a Gear, a CBEC e o HM3, comunidade HM3, faz parte do Projeto Egito. O Projeto Egito é esse projeto que eu estou criando em paralelo, que em breve eu vou estar compartilhando com vocês aqui no canal Altitude, que ele significa Estado Gamificado Intensivo de Treinamento Organizado. Na verdade, é uma sigla que tem um significado anterior, né? Escravidão gerada internamente por traumas ocultos. Mas quando você inverte, né? Inverte o foco, ele se torna Estado Gamificado Intensivo de Treinamento Organizado. Agora, como nós chegamos no final desse vídeo, e como prometido, eu vou entregar para vocês um PDF com o Planner Altitude. Esse Planner da Altitude, ele já tem algumas dicas, ele já tem algumas coisas que você pode estar fazendo no seu dia a dia para se preparar para o Projeto Egito que está por vir. Esse Planner, eu vou compartilhar um pouquinho mais sobre ele no próximo vídeo. Ele tem planejamento diário, semanal, mensal, e ele é muito focado, ele tem muito mesclado com ele relacionamentos familiares e também essas regras que eu disse sobre silêncio, sobre inversão de foco e ação imediata. Se você gostou desse vídeo, se ele agregou na sua vida de alguma forma, escreve aqui nos comentários. Vou parar de reclamar e vou começar a procurar soluções. Vou começar a mudar o meu foco. Vou ficar mais quieto e vou ter as minhas ações imediatas, microações imediatas para ter micro resultados, porque a vida é uma construção. Não adianta nada você querer fazer tudo de uma vez. Faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e quando você for ver no final de 1 mês ou 2 meses, por incrível que pareça, você não vai estar mais onde você costumava estar e reclamava desse lugar, certo? Então vamos ficar mais quietos, vamos mudar o nosso foco e vamos fazer microações direcionadas com a montanha pela qual nós queremos galgar. Esse material, gente, tá muito bacana, tá muito caprichado e ele realmente está focado em ajudar você a crescer e de uma forma silenciosa e contínua, tá bom? Gente, muito obrigado por ter chegado até aqui. O apoio de vocês está sendo assim incrível, né?
em menos de 2 semanas já chegamos a 30, 32 inscritos. Você que chegou até aqui e assistiu esse vídeo até o final, compartilha com algum amigo. Vamos chegar a 50 inscritos nesse canal. Vocês me ajudam com essa meta? Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo. Opa!